paz a todas. Que bom rever, né? Poder rever algumas irmãs e ver novas irmãs aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Que o Senhor nos conduza aqui no desfrute, né, dessa palavra. Obrigada, Nana, pela oração, pelos versículos que você abriu, que falam fortemente ao nosso coração. Esse tema, né, podadas para florescer, eu quero iniciar fazendo assim um pequeno resuminho da história, né, que a autora conta para gente, porque pode ser que algumas não tenham lido ou não tenham ouvido o áudio, e também está sendo gravado para não ficar uma coisa assim sem nexo, né? Mas ele vem contando uma história, né, de um vinhedo, onde foi plantado um ramo novo, e esse ramo ele estava muito feliz, né? E ele se chegou perto de um ramo, né, mais velho, que já está ali há bastante tempo, e ele todo empolgado, né, porque ouviu falar muito bem desse ramo mais antigo. Ele pergunta para ele, né, o que ele faz, né, para ter frutos tão doces, para produzir tantos frutos, que é só ele falar que ele vai querer fazer a mesma coisa, porque ele quer ser como ele, quando ele crescer. Quer ser um ramo que dá muitos frutos. E o ramo velho fala para ele estar pronto. Ele fica um pouco frustrado, né, com essa resposta, não entende muito. Mas um belo dia, né, o jardineiro entra no jardim. Eu estou resumindo, tá, irmãs? Ele entra no jardim e algo acontece diferente, porque sempre que ele entrava tinha muita alegria, né? Mas nesse dia o clima estava diferente. Estava tudo em silêncio, ele entrou, se abaixou e pegou uma tesoura e foi em direção a um ramo. Esse ramo mais novo ficou apavorado quando viu que o jardineiro ia cortar aquele ramo. E ele ficou desesperado e perguntou para o ramo mais velho por que ele está fazendo isso. Acho que ele não gosta dele como a gente pensava, ou então ele não dá frutos tão doces quanto a gente imaginava. Alguma coisa ele fez. E o ramo mais velho disse para ele, não é nada disso. Não é pelo contrário, ele gosta dele, por isso ele está fazendo isso. E ele retrucou dizendo, mas com você não vai ser assim, né? Porque você tem ramos, né, maravilhosos, você dá frutos maravilhosos e ele não vai te cortar. E o ramo velho falou assim, ele vai sim me cortar, mas é necessário, porque eu tenho fungos dentro de mim que não dá para ver. E se não cortar, na próxima vez que eu frutificar, esses frutos não vão ser de boa qualidade, não vão ser doces e não vão ser fartos. E eu vou estar preparado quando ele chegar. Eu não vou resistir e vou deixar ele me cortar. Resumidamente, a história é essa. E o ramo mais novo, quando chegou a vez dele, ele uniu todas as forças dele e permitiu ser podado. Então, essa foi uma história que ela contou, né, aqui para nos trazer alguns princípios. E conforme assim eu fui lendo, sabe, irmãs, eu recebi assim muita ajuda do Senhor e queria estar aqui, né, compartilhando com as minhas irmãs sobre alguns princípios dessa poda maravilhosa, sermos podadas para florescer. Logo na página 114, no primeiro parágrafo, eu grifei uma frase que dizia que aquele ramo jovem achava que aquele era o melhor lugar do mundo. E eu fiquei pensando, né, meditando nessa frase, e pensei realmente, nós estamos no melhor lugar do mundo. Como a Nana leu, né, João 15, o versículo 2, ele inicia assim, todo ramo que, estando em mim, louvado seja o Senhor. Nós estamos no Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja, né? E nós, como membros, fazemos parte desse corpo e nós estamos no Senhor. E esse é o melhor lugar. Nós estamos seguros porque estamos no Senhor. E, de uma forma geral, falando assim da igreja, é algo maravilhoso. E realmente é o melhor lugar. A igreja está nesse mundo, não pertence a esse mundo, e é um lugar que faz a diferença nessa terra. É um lugar em que nós congregamos,
nós nos alegramos, nós louvamos o Senhor, glorificamos o nome do Senhor, nós servimos. Mas eu faço uma pergunta: é sempre harmonioso? Está sempre tudo muito bem, né? Tudo correndo bem, com tranquilidade, todo mundo funcionando muito bem, há muita unanimidade? Nem sempre é assim, né? A gente sabe que todos nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Então, muitas vezes, isso não acontece, né? Há momentos, sim, de dificuldade, né? Há momentos de batalha espiritual, mas o Senhor tem nos dado da sua graça. Isso falando de forma coletiva, mas eu quero agora trazer uma forma individual, pessoal, para cada uma de nós, né? E o nosso viver, lógico, ele vai refletir no coletivo, porque nós somos membros, né, desse corpo. E muitas vezes as coisas, né, acontecem, parece assim até que algo extraordinário está acontecendo no nosso meio, né? Mas isso tudo tem uma finalidade de nos provar, de nos purificar. Por isso, né, nós passamos por esse processo de poda. Louvado seja o Senhor. Mas quando a situação vem, sabe, irmãs, às vezes a gente fica se questionando, né? Poxa, tá tudo bem, eu oro todos os dias, né? Eu faço meu devocional, eu faço minha leitura da Bíblia, eu jejuo, eu pratico a generosidade, eu sirvo, e de repente alguma coisa acontece. Seja um desemprego, uma dificuldade financeira, né? Uma escassez, ou até mesmo problemas conjugais, dificuldades em relacionamento com os filhos, filhos rebeldes, filhos que se desviam, ou até mesmo uma doença. Alguma coisa surge, são muitas coisas que podem acontecer. E às vezes a gente fica se questionando, como assim, né? Eu estava indo tão bem, estava tudo tão tranquilo, o que está acontecendo? E a gente começa a se questionar, e a primeira coisa que a gente faz é agir por instinto, né? Como na historinha, né? Aquele ramo que foi ser podado se encolheu todo. Então a gente age por instinto e a gente começa a questionar: não, Senhor, por que isso está acontecendo? Será que é o inimigo? Né? Isso não procede de Deus? Mas nós precisamos ter uma coisa bem clara na nossa mente: o inimigo não pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Então, tudo que nos sobrevém, o Senhor está no controle. Nós sabemos, né, que o inimigo nos odeia e está ao derredor, mas o Senhor, ele acampa os seus anjos ao nosso redor. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e ele está conosco todos os dias. Então, quando essas situações vêm, quanto mais a gente age, né, querendo resolver aquilo o mais rápido possível, né? Vem uma tribulação, vem um sofrimento, a gente junta todas as nossas forças e a gente quer resolver aquilo da maneira mais rápida possível, se livrar e voltar para aquela tranquilidade, para a harmonia, voltar para a nossa zona de conforto. Mas o Senhor, ele quer falar algo conosco em meio a essa situação. Nada é em vão. Esse processo que cada uma de nós passa, seja ele qual for, né, como nós falamos aqui, uma doença, né, uma dificuldade, uma escassez, qualquer tipo de sofrimento, em tudo nós podemos tirar uma lição, e em tudo o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Pai disciplina o filho que ama. O Senhor não faz isso para nos torturar, né? Não é por isso. Mas o que ele faz tem um objetivo. Em Hebreus fala, né, que o Pai disciplina o filho que ama, e é para aproveitamento, para que nos tornemos participantes da sua santidade. Então, tudo tem um objetivo. Não adianta a gente ficar chorando, implorando ao Senhor, né? Na meio daquela situação: Senhor, resolve isso, Senhor, eu não mereço isso, Senhor, isso é injusto.
nós precisamos nos aquietar. Quanto mais a gente resiste, mais aquela situação vai perdurar, porque o Senhor quer falar conosco. Então, nós temos que ter sempre em mente, irmãs, que nós estamos sendo podadas para florescer. E esse é um processo que nós sempre vamos estar passando. Mais para frente a gente vai ver, né, a questão, né, do nosso ego, que o Senhor sempre vai estar tratando ali com isso. Mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Então, existem muitas coisas em nós que precisam ser limpas também. Coisas que estão lá no profundo e que nós não conseguimos ver. Tem coisas assim que é mais simples, né, de tratar. Até mesmo numa planta. Você põe um remedinho, né, e ali ela vai ficar boa, é algo externo. E conosco eu tenho algumas situações que é mais simples de tratar. Eu estou servindo com alguém, deu algum problema, alguma dificuldade, alguma falta de óleo ali, a gente senta, a gente tem comunhão, a gente resolve, né? Ou então, através de uma exortação, o marido vem, nos corrige, ou algum irmão nos corrige, em amor. Tem como resolver essas coisas. Mas tem situações que são muito escondidas, e às vezes até mesmo de nós, coisas ocultas em nosso coração. E é o que eles chamam aqui, né, na historinha de fungos, que são os fungos, aqueles que você não vê a olho nu, mas ele está lá, ele está presente e ele vai causar um dano terrível, né? Quando você for frutificar, os seus frutos vão nascer doentes, não vão ser doces, você não vai produzir aquela quantidade necessária de frutos, né? Porque não foi tratado aquilo que estava lá dentro. Então, você pode continuar com uma aparência religiosa, um procedimento religioso, mas lá dentro não foi tratado. E em um dado momento o Senhor vai tratar, porque o Senhor não quer de nós aparência. O Senhor quer realmente nos limpar de dentro para fora. O Senhor está fazendo essa obra maravilhosa em cada uma de nós. Louvado seja o Senhor. E nesse processo, o Senhor não vai nos matar. Esse processo de poda é doloroso, mas o Senhor não vai nos destruir. A intenção dele não é essa. A intenção é nos limpar, arrancar mesmo aquilo que está atrapalhando, nos atrapalhando a frutificar e para que possamos florescer. Esse é o objetivo do Senhor, que possamos dar frutos e frutos que permaneçam. E isso também não vai acontecer uma única vez. Eu fui até no YouTube ver como é que era que eles podavam, né, uma videira. E é 90%, como diz no livro, 90% da videira é podada. E eu fui ver, irmã, não sobra nada. Sobra o tronco principal, né, e o caule, aonde vai crescer os outros ramos novos. Mas tira tudo. É no outono, na época do frio, eles vão lá e tiram tudo. E quando você olha o que sobrou, você fala assim, meu Deus, ficou feio, mas fica feio, parece até que está seco, que está sem vida, mas não está, porque está ligado na videira verdadeira, onde brota a seiva, né, que vai vir, ela vai ser regada, ela vai ser adubada e ela vai continuar a crescer, dar novos ramos e florescer. É algo lindo. E a gente vê que os frutos da videira é algo acessível, né? Você levanta a mão e você consegue pegar. Assim é o nosso Senhor, né? Representando essa videira. Nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós não precisamos fazer um esforço como é para pegar um coco. Aqui em casa tem um coqueiro. É muito alto, já tá, e ele parece que não para de crescer, está ficando cada vez mais difícil pegar um coco. Mas no Senhor não tem dificuldade, né? Porque a videira, ela vai crescendo assim, se estendendo, e nós podemos só levantar as nossas mãos e nos alimentar dos seus frutos. E o Senhor quer isso, que as pessoas tenham acesso a Ele através de cada uma de nós. Olha que coisa linda, né? Quando nós permitimos o trabalhar do Senhor, nós começamos a dar frutos do Espírito e as pessoas conseguem, né, sem esforço, tocar nesses frutos, se alimentar desses frutos e tocar na vida do Senhor, porque não somos nós, é o Senhor.
né? Nós somos alvo da misericórdia do Senhor. Louvado seja o Senhor. E esses frutos, sabe, irmão, para ele, né, nascer forte em quantidade, né, e doces, nós precisamos ser podadas. Esse processo é doloroso. Por um lado, a gente se questiona, né? Ai, será que eu tô em pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Ai, eu acho que o Senhor não está se agradando de mim, né? E por isso que eu estou passando isso. Ou outros podem olhar e falar assim, julgar, né? Ter um julgamento temerário. Ah, mas está passando por isso porque não está bem, deve ter alguma situação de pecado, está passando por isso que não é uma pessoa de fé, não é uma pessoa de oração. Irmãos, essas coisas acontecem. Porque quando alguém de fora, que não faz parte, vamos dizer assim, desse vinhedo, né? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas muitas pessoas estão dentro, que são os nossos irmãos, e também não estão entendendo, né? Nesse momento, irmãos, a gente pode estar dos dois lados. Pode ser a gente que está sendo podado ou ser outro que está sendo podado. Nesse momento, a gente precisa só se voltar ao Senhor. Quem está sendo podado vai passar pelo processo, é um processo de humilhação, é um processo de sofrimento, mas sabendo que você está sendo podado, isso dá um bálsamo no seu coração. E você sabe que isso não vai durar para sempre. Esse período vai passar, os ramos vão voltar a crescer e você vai florescer. E por que passamos por isso? Para quando florescermos, não nos orgulharmos desses frutos. Porque não foi nós que fizemos isso, é o Senhor que faz isso. Porque ele fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então tudo provém do Senhor. Então, todo esse processo, o Senhor quer tratar com isso em nós, com orgulho, né? Que é um dos fungos. Então, que nosso coração seja um coração cheio de amor, como o coração do Senhor. Ao vermos alguém passando por esse processo, que possamos orar, que possamos realmente exercer misericórdia e que possamos, se for necessário for, ser um suporte para aquela pessoa, encorajando aquela pessoa a prosseguir, né? Ah, irmã, eu vou orar por você. Irmã, esse momento vai passar. É o Senhor que está cuidando. Sabe? Exercer esse apoio. Vamos lá, não desiste, você vai conseguir. Porque muitas vezes a gente pode pensar, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar isso. É muita vergonha isso que eu estou passando. Ou então é muito sofrimento, eu não estou suportando. Irmãos, o Senhor não vai dar nada além do que possamos suportar, e Ele está junto conosco, porque Ele está trabalhando no nosso ser. Louvado seja o Senhor. Agora, quando a gente não entende, quando a gente não aceita, isso causa muita confusão. A gente não aceita esse podar, a gente fica ali se debatendo, né, e questionando o porquê. Isso traz confusão, traz decepção, traz mais sofrimento. Porque às vezes a gente olha para o outro, ai, mas eu faço isso tão bem, eu sempre servi, eu sempre não faltei reunião, eu sempre estou ali participando de tudo. Fulano nem é assim tão assíduo como eu. Estou dando uns exemplos. Mas, irmãos, o negócio é que o Senhor sabe como vai tratar cada um de nós, como Ele vai podar a cada um de nós. Se a gente ficar assim, se a gente ficar esperando pelo outro, né? O outro observar alguma coisa, o outro considerar alguma coisa, irmão, nós vamos ficar decepcionados. Isso traz confusão, traz murmuração. A gente começa a murmurar pela situação que está passando, né? Achando que é injusto, a gente começa a ficar com pena de nós mesmos, né? Autocomiseração, e isso também é pecado. Então é melhor a gente se render. Nós sabemos, o Senhor ele respeita o tempo de cada um, né? Porque a gente reluta, mas uma hora o Senhor toca de maneira profunda e o Senhor esclarece. Quando a gente se prostra diante do Senhor, o Senhor revela. O Senhor mostra o porquê que Ele está fazendo.
e aquilo traz um bálsamo no nosso coração. E o Senhor só poda aqueles que o pertencem. Aquele ramo que não pertence é arrancado, é jogado fora. Mas nós pertencemos ao Senhor. E por isso passamos por esse trabalho maravilhoso, que é esse trabalho de poda. Aqui na página 117, vou ver aqui. No segundo parágrafo, ele fala assim: o fruto que Jesus fala está relacionado à nossa disposição, atitude e natureza divina. Nossa reação à poda revela o grau de nossa maturidade espiritual. E aí eu gostaria de falar sobre esses frutos que o Senhor está falando. Se as irmãs estiverem com a Bíblia, podem abrir em Gálatas 5. Vinte e 22 e 23. A gente, quando lê esse versículo que a Nana leu, né, que o Senhor é videira verdadeira, sem Ele nós não podemos dar frutos, o Senhor nos limpa para que demos frutos e frutos que permaneçam. A gente sabe que também esse versículo é usado muito no evangelismo, na questão de nós frutificarmos no evangelismo, mas aqui especificamente, o Senhor está falando de frutos no Espírito, frutos do Espírito. O Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, quando nós estamos permitindo essa poda do Senhor, irmão, nada vai impedir que esses ramos cresçam e que nós vamos dar frutos maravilhosos para o Senhor. Nada vai reter isso, né? Porque aqui é como a videira. Ela é podada, ela é adubada, ela é cuidada, não tem como reter, ela vai dar uva. Não tem como segurar isso aí. Né? Se você está cuidando, ela vai dar frutos. E é o que o Senhor está fazendo conosco. Isso que nós estamos passando hoje, isso que você está passando hoje, esse processo é para dar frutos. E esses frutos maravilhosos, frutos do Espírito, frutos de amor, expressar o amor de Deus, fruto de alegria, sabe? Estar feliz em toda e qualquer situação. Nós lemos muitas vezes isso e às vezes ficamos pensando, poxa, eu ainda não consigo isso, mas nós estamos sendo podadas e isso vai acontecer porque é a palavra do Senhor que afirma. Louvado seja o Senhor. Longanimidade, ter longo ânimo, né? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade ao Senhor. Olha que maravilha. E esses frutos, é desses frutos que o Senhor está falando. A nossa disposição para isso, né? A nossa atitude quanto a isso, de realmente escolher a melhor parte e buscar se alimentar do Senhor, se alimentar dessa seiva maravilhosa que vem do nosso Senhor, que é a videira verdadeira. Existirão momentos, né, que veremos outros passar por esse processo, né? E qual vai ser a nossa atitude? É muito ruim, sabe, irmãos? Às vezes a gente se fere, né? Ferimos uns aos outros, né? Com as palavras que falamos. Às vezes a pessoa está passando por uma coisa, mas isso aí é falta de submissão, isso aí. Nós não fomos chamados, sabe, para ficar fazendo isso. Sabe, é como pegar mais um pouquinho de terra e jogar em cima. O nosso papel não é esse. O nosso papel, sabe, é realmente darmos esses frutos maravilhosos. E reconhecermos que todos nós somos iguais diante do Senhor. Nós vamos passar por processos, irmão. Vamos passar, né? Nós somos membros, os membros são diferentes. E às vezes aquele, né? Eu acho esse meu dedinho aqui feio, né? Aí às vezes aquele que a gente desconsidera é aquele que o Senhor coloca mais graça, é aquele que o Senhor mais honra.
Só distribuiu, né, os membros, e todos eles são importantes no corpo. Então, nós precisamos nos amar uns aos outros, precisamos cooperar umas com as outras, porque nós sabemos que todas nós, em dado momento, vamos estar passando por esse processo de poda, né? Então, quem já passou, ajuda quem está passando, e assim nós vamos prosseguindo na nossa caminhada cristã, porque nós não somos melhores uns que os outros, né? E sem o Senhor, nada podemos fazer. Amém. Então, nós podemos estar naquela fase em que acabamos de ser podada, né? E depois, se as irmãs tiverem oportunidade, olha uma videira quando ela acaba de ser podada, ela fica bem feinha mesmo, né? E passando por aquele momento, ou aquele momento em que os ramos estão começando a crescer, né? Porque nós permitimos o Senhor, fomos lá, nos humilhamos, nos ajoelhamos, né? E ficamos, nos prostramos ao Senhor, seu trabalho, o Senhor me mostra. Irmãs, é tão bom, sabe? É aquele versículo que fala assim: na sua luz vemos a luz. Isso é algo maravilhoso. Na comunhão com o Senhor, quando nós chegamos diante do Senhor, tudo, as nossas folhas de figueiras todas caem. E o Senhor mostra aquilo que Ele quer mostrar, aquilo que Ele quer tratar naquele momento conosco. E quando nós nos rendemos, isso é benefício para cada uma de nós. E o Senhor pode trabalhar, e os ramos começam a crescer. Ou a gente está em pleno florescimento. Essa é a parte que a gente quer chegar, né? Estar em pleno florescimento. Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos ver em qual etapa, cada uma vê em qual etapa está nesse momento, e nós vamos chegar lá. E florescer, mas sempre cientes, irmã, né? Sabendo disso, né? Que nós, nada vem de nós, nada procede de nós. Nós não devemos nos orgulhar nesse momento em que estivermos florescendo e dando frutos para o Senhor. Talvez você tenha acabado de ser podada, né? E está com uma aparência bem ruim, se sentindo fragilizada, desanimada, achando que não vai dar. Mas lembre-se, você irá florescer. Então, a gente não deve ficar questionando, né? Ah, mas por quê? Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, por que que isso aconteceu? Mas se a gente olhar para o Senhor, firmemente para o Senhor, Ele está fazendo essa obra em cada uma de nós. E ao invés disso, a gente agradecer. Não é fácil, né? Nesses momentos agradecer, mas quando você entende que você está sendo podada, que o Senhor está tratando com algo no seu interior, você agradece ao Senhor. Irmão, nós estamos sendo preparadas para desposar a Cristo, e não adianta a gente se enganar, isso não vai ser de qualquer maneira, né? Nós precisamos, cada parte do nosso ser, corpo, alma e espírito, precisam ser santificados diante do Senhor. E nós precisamos buscar essa santificação. Louvado seja o Senhor. Agora, aqui na página 118, no quarto parágrafo, isso, no quarto parágrafo, eu vou ler, ele fala assim: o motivo que nos leva a ser podada nunca desaparecerá, estará conosco até morrermos. Como eu falei, né, a videira lá, ela é podada uma vez no ano. Então, esse processo, irmão, ele vai ser contínuo, né? Você é podado, os ramos começam a crescer, você floresce, então desfrute de cada momento. Aproveite cada momento. O momento da poda, aproveite para examinar a si mesmo. Aproveite para realmente rasgar o seu coração para o Senhor e para que Ele realmente ilumine o nosso coração e realmente possamos confessar aquilo que está desagradando ao Senhor e aquele fungo possa ser arrancado de nós, né? Está no processo dos ramos crescerem, continua ali firme, se alimente do Senhor, se alimente da palavra viva, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, né? Beba da água do Espírito, encha-se do Espírito,
Nós precisamos, como uma boa terra, precisa ser afofada, precisa ser adubada para que os ramos cresçam fortes. E se está na época de florescer, desfrute disso, dessa alegria de poder servir ao Senhor, né? Servindo aos irmãos, servindo com amor, servindo com dedicação, servindo com humildade, em sujeição. Então, a gente deve, cada momento, aproveitar as circunstâncias e aquele momento que o Senhor está nos permitindo, porque tudo é para a nossa edificação. E aqui ele fala, vou continuar a ler o parágrafo: por mais que amemos o Senhor, a causa da poda estará sempre presente. É incurável e difícil de ser detectada pelo olho humano. Como o fungo em um ramo, ela gruda em nosso lado íntimo e espiritual e normalmente aparece nos lugares mais inesperados. Esse instrumento traiçoeiro é o ego, a carne, que exige o cumprimento das suas vontades. Gálatas 5,17 diz, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Esse é um fungo horroroso, é o nosso ego. E nós, muitas vezes, tentamos nos preservar, sabe? Fica acariciando o ego. A gente fica se preservando, né? Achando, né? Muitas vezes que não é isso que está acontecendo, mas aqui ele fala que ele aparece nos lugares mais inesperados. Então, quando o Senhor vem e nos ilumina, às vezes a gente fica assim, nossa, que atitude eu tive, né? Você fica envergonhado diante do Senhor, da sua atitude, daquilo que você falou, do seu comportamento, e o Senhor te ilumina e você pode confessar, e o Senhor vai arrancando isso. E isso é uma coisa que vai ser tratado em nós até, como ele disse aqui, né? Até morrermos. E o Senhor já crucificou o nosso ego. Então nós não podemos alimentá-lo, não podemos alimentar a nossa carne. Nós precisamos, sim, daquela palavra maravilhosa. Aquele que quer seguir o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos o tempo todo estar tomando a cruz, né, para que o nosso ego seja realmente, fique onde ele tem que ficar, bem pregadinho lá na cruz, bem mortinho lá, né, porque ele satisfaz a vontade da carne. E mais aqui, na página 119, ele fala assim: quando cedemos aos desejos, primeiro parágrafo, quando cedemos aos desejos e às exigências da carne, nosso coração se volta contra Deus e se inclina para a autossatisfação. Como, porém, podemos reconhecer o ego a fim de combatê-lo rapidamente e evitar dores e podas desnecessárias? O apóstolo Paulo fala: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Está em 1 Coríntios 11, 31. Então, muitas vezes, estamos prontos para apontar o dedo, para julgar o outro. Mas se julgássemos a nós mesmos, se examinássemos a nós mesmos, muitas podas que são desnecessárias não precisariam estar acontecendo sobre as nossas vidas. Continuando, o ego pode ser identificado naquilo que tentamos controlar, por aquilo que somos controlados. Em um momento, fazemos o papel de Deus, e no outro, nos recusamos a crer que existe um Deus pronto a nos ajudar. Isso é uma característica assim, muito forte em nós, mulheres. Eu acho que em todo ser humano, né? Todo mundo quer ter o controle da sua própria vida, daquilo que faz, mas como essa palavra para nós, eu acho que ela é bem propícia, né? Nós queremos estar no controle. Ela vem aqui a dar exemplo de mulheres solteiras, viúvas, divorciadas, né? Mas nós temos essa tendência de querer controlar. E quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, isso causa uma irritação, causa um descontrole.
Mas ele diz aqui, né, que esse é uma das características, né, do nosso ego se manifestando. É quando a gente quer manter o controle sobre todas as coisas. Eu anotei umas frases aqui também que eu achei interessante. Mantenha um espírito agradecido pelas bênçãos de Deus. Ao invés de nós tentarmos estar controlando e tudo sair do nosso jeito, né? Ou então dar evidência àquilo que não aconteceu da maneira que queríamos, sabe? Que nós tenhamos um olhar de ver aquilo de bom que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Manter um espírito agradecido pelas bênçãos de Deus. E às vezes a gente pensa, né, que bênção é só coisa positiva, né? Tá tudo dando certo, tá tudo bem, tá tudo acontecendo favoravelmente, mas não. A poda é uma coisa que aparentemente parece negativa, porque é dolorida, né? Causa um sofrimento momentâneo ali, né? Uma tribulação momentânea, mas que vai produzir algo maravilhoso. Então, é bênção. A correção, a exortação, a disciplina, a vara, no momento não é bom, mas é para correção, né, no espírito. É uma correção para nos aproximar mais do Senhor, para sermos participantes da sua santidade. Então, é bênção. Por isso, a gente deve aprender a ser agradecido em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Outra frase que eu vi aqui é assim: não passe na frente de Deus, nem tente lhe dizer como agir. Às vezes a gente até pensa assim, que passando, né, por esse processo, que já está bom, já deu, já aprendi, né, e quer dizer como que Deus deve agir. Né? É como os pais com os filhos, né? Muitas vezes isso acontece, mas o pai sabe o que está fazendo. O pai sabe por que está falando não, o pai sabe por que está dando a disciplina. Então, o Senhor não precisa da nossa mãozinha. Ele sabe exatamente o que cada uma de nós precisa e na medida certa de que cada uma de nós precisa. Porque quanto mais a gente resiste, sabe, irmãs, mais duro a gente vai ficando, né? E quanto mais duro você fica, mais forte tem que bater. Então a gente precisa se render logo ao Senhor. O Senhor não quer o nosso mal. O Senhor fala, né, que eu que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. É pensamento de bem. O Senhor é o nosso Pai, né? Ele está cuidando de nós. Outra frase aqui, que eu peguei algumas frases do livro, tá? Se insistirmos com um espírito controlador, seremos podadas muitas vezes nesse aspecto. Às vezes a gente está sempre caindo na mesma coisa, né? Aquele pecadinho, aquela atitude, né? Aquela irreverência, aquela desonra, várias coisas. A gente está sempre caindo naquela situação. E vem a correção, e vem de novo, e vem de novo, e é como você ficasse estagnado, né? Enquanto não passar aqui nessa fase, não vai para outra. Então a gente precisa, né, reconhecer que essa natureza caída, né, ela precisa ser substituída pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Irmãos, tem coisa que eu tenho limitação, não consigo, né? Eu até compartilhei, acho que aqui com as irmãs, alguma situação no casamento, e muitas vezes eu quis resolver, falando, né? E gesticulando, e falando alto, e querendo impor, e o Senhor tratando. Aí o Senhor vinha e tratava de novo, até que um dia eu parei, orei e falei: Senhor, eu não consigo, tô doida para falar, tô com cara de anjo, mas por dentro tô igual um leão, tô doida para falar, mas eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu quero que o Senhor toma meu lugar aqui agora, porque eu não vou conseguir. E comecei a orar. Irmãos, foi assim, é inexplicável, né? Só quem vive sabe. A coisa fluiu e tudo ficou bem. E eu falei para o Senhor, não quero ficar por dentro de um jeito e por fora com aparência. Uma hora isso vai explodir, uma hora isso vai sair e vai estar tudo errado, né? Vou ofender o meu esposo, vou ofender o Senhor, porque o Senhor está no meu esposo, o Senhor está nos irmãos, e às vezes a gente, né,
perde o controle da coisa. Nós temos limitações, nós não conseguimos por causa desse veneno que está na nossa carne. Então, nós precisamos, sim, de um substituto. E nós temos esse substituto. Ele foi à cruz por nós. Ele venceu todo o pecado por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fungo que ela trata aqui nessa leitura, ela fala que é o egoísmo. Eu queria ler 1 Pedro 5. Primeiro. Perdão, é 2 Pedro 5, versículo 8, que fala assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ela fala sobre esse segundo fungo, que é o egoísmo. E ela cita que esse fungo, ele é alimentado pelo diabo. Então, o inimigo, ele está ao derredor, lançando os dardos inflamados, né? Tudo para a gente viver no egoísmo. Parece que tudo diz respeito a nós, tudo está girando ao nosso redor, então tem que ser, sabe? Minha preocupação é comigo, é com o meu bem-estar, tem que ser do jeito que eu quero, né? Aquela coisa bem egoísta. E o inimigo vai alimentando isso, alimenta com pensamentos, com os dardos inflamados, ele vai alimentando as circunstâncias. Irmã, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E se ele pudesse, ele realmente acabava com todas nós. Mas louvado seja o Senhor, que ele não pode nos tocar. Ela deu aqui o exemplo de Jó, né? Jó era um homem íntegro, justo e que se desviava do mal. Mas Satanás foi lá falar dele para o Senhor e o Senhor permitiu que ele tocasse nas coisas. Tocou nas coisas materiais, tocou nos filhos, tocou nos servos, mas o Senhor falou, na vida dele você não vai tocar. E ficou ele e a esposa, né? Essa unidade. O Senhor permitiu isso com uma pessoa íntegra, justa e que se desviava do mal. É o que a gente está falando aqui hoje. Nós somos pessoas que estamos buscando o Senhor, né? Que estamos congregando, servindo, com temor, né? Tentando nos desviar do mal, tentando ser justas e íntegras. Mas existe algo, por causa da natureza caída, dentro de nós, que vai nos acompanhar enquanto estivermos nesse corpo. E nós vamos precisar dessas podas, né? Desse tratamento que o Senhor faz periodicamente com cada uma de nós. A poda nos leva a crescer em disposição, em atitude e em natureza. A poda nos faz frutificar, nos faz dar frutos do Espírito. Louvado seja o Senhor. Que possamos refletir e ver o que estamos passando, sabe, nesse momento, examinar a nossa atitude, né, a atitude que eu estou tendo diante dessa poda, desse momento que estou vivendo. Qual a minha disposição de realmente não resistir ao Senhor, mas de permitir que o Senhor trabalhe a sua natureza divina em nós, e mais de Cristo em nós e menos de nós mesmos. Diante da luz do Senhor, se realmente estamos agradando o Senhor. Quando nós perguntamos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? O Senhor tem se agradado do meu falar? O Senhor tem se agradado da minha atitude? O Senhor tem se agradado daquilo que eu penso? Daquilo que eu tenho visto? O Senhor tem se agradado de mim?
e o Senhor vai responder. Aquilo que não está agradando o Senhor, Ele vai revelar a cada uma de nós. Nós precisamos valorizar, sabe, irmãs, essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor e ficamos confusos, ouvimos muitas vozes e agimos até porque aprendemos, porque sabemos o certo e o errado, né? O bem, o mal, e vamos agindo assim. Mas nós precisamos estar na videira verdadeira. Nós precisamos estar na árvore da vida. Não é uma questão mais de certo, errado, de bem e do mal. É uma questão de estar seguindo o Espírito Santo, de estar ouvindo a voz do Senhor. Ele melhor do que ninguém nos conhece, né? Eu fiz 25 anos de casado, meu marido me conhece bastante, eu a ele, mas quem realmente me conhece é o Senhor. Às vezes nem eu mesmo me conheço. Tem coisas, o Senhor fala que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se a palavra diz, né? Não adianta querer maquiar e fingir que é outra coisa. E só quem pode mostrar é o Senhor. Nós estamos também como num forno, né? O ouro, ele é refinado, né, no fogo, né? Coloca ele numa vasilhinha assim, chamado cadinho, e lasca fogo ali. E as impurezas vão subindo, vai subindo. E aí vai sendo retirada a impureza, né? Mas o Senhor, hoje, o Senhor vem falar conosco, né? Sobre essa poda. É o mesmo processo para cortar aquele fungo que está lá dentro. Se você ainda não identificou o que é, ora, se prostra diante do Senhor e o Senhor vai te revelar aquilo que está lá dentro que ele não concorda. Ora, o Senhor vai te iluminar. Renda-se a ele e ele vai fazer essa obra maravilhosa. E você, cada uma de nós, né? A gente vai conseguir falar para o Senhor, assim como aquele ramo novo, né? Juntou todas as suas forças, ergueu suas folhas e falou para o jardineiro: eu estou pronto. Nós também podemos erguer os nossos braços, olhar para o alto de onde nos vem o socorro. O socorro vem do Senhor e Ele nos dá força, até mesmo para permitir que Ele faça. Não vamos resistir ao trabalhar do Senhor. Eu falo assim, sabe, irmãs, essa palavra, nossa, muito propícia, né, para o momento assim que eu estou vivendo, né, um momento realmente de poda do Senhor, em que o Senhor, eu tenho um ano e alguma, já parei de contar, melhor não contar, tem um ano e pouquinho que eu fui diagnosticada com uma enfermidade. E eu passei por muitos processos de perguntar por quê, né? Eu estou pecando. Alguém vinha, orava por mim, aí eu não ficava boa. Eu vinha um monte de gente orava e eu não ficava boa. Eu falei, meu Deus, eu não tenho fé. E aí é uma confusão. Até que o Senhor, sabe, me acalmou, me aquietou e mostrou. É um trabalhar de dentro para fora. E quando esse livro, né, chegou até nós e começamos a desfrutar dessa maravilha, eu nem imaginava que esse capítulo ia cair para mim. Falei, meu Deus, que coisa linda. E aqui eu ganhei muito mais luz, sabe? E de poder estar aceitando esse processo, isso é um bálsamo. Irmão, nós estamos no melhor lugar, no Senhor. A vida da igreja, e o Senhor está cuidando de cada uma de nós. O Senhor está preparando cada uma de nós, sabe? O processo que a gente passa. Que isso fique bem claro e sempre na nossa lembrança. As coisas que nos sobrevêm não é por acaso, não é um erro, um equívoco, nada disso. Nós não vivemos como as pessoas algumas já viveram, né? Eu vim do mundo, eu vivia no mundo, alheia à vontade de Deus, perdida, caminhando para as trevas, caminhando para o lago de fogo. E o Senhor mudou a minha sorte. Então, hoje, as coisas que acontecem comigo não foi um engano, não foi um equívoco, não era para acontecer com outra pessoa, mas o Senhor está trabalhando
no meu ser. O Senhor está trabalhando no nosso ser. Então, aquilo que acontece com você diariamente é o Senhor permitindo, é uma oportunidade para voltarmos para Ele, sabe? E quando estiver tudo bem, estiver florescendo, que possamos também permanecer reconhecendo o senhorio do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. O nosso tempo está quase acabando, né? Mas eu quero abrir aqui Deuteronômio 8. Essa leitura aqui da Escritura é maravilhosa, que fala, né, da caminhada lá do povo de Israel. Deuteronômio 8:1, ele fala assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardaria ou não os seus mandamentos. O Senhor tem controle de todas as coisas. Nós estamos num processo, numa caminhada, e o Senhor muitas vezes precisa nos humilhar. Fazemos passar por situações para nos purificar. Continuando. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, não está na força do nosso braço, não está na nossa capacidade, mas ela está no Senhor. E o Senhor aqui, o Senhor pode fazer a gente até passar fome, mas Ele vem e nos sustenta para provar que não só de pão viverá o homem. Como Ele fez com eles aqui, Ele sustentou com maná, um alimento que ninguém nunca tinha visto, mas um alimento que procede diretamente de Deus. E hoje nós temos uma mesa posta diante de nós, todos os dias, um banquete cheio de maná, cheio de riquezas, para nos fortalecer, para podermos suportar e passar por todo o processo que tivermos que passar. Ninguém disse para a gente que a gente ia aceitar Jesus e ia viver um mar de rosas. Não, nós estamos sendo trabalhados, e isso é maravilhoso, porque lá, no princípio, nós fomos danificados, a morte entrou em nós, mas o amor do Senhor é tão grande que Ele veio e Ele resolveu todo esse problema, Ele morreu no nosso lugar, mas existe um processo de salvação da nossa alma, que como a gente viu, né, a nossa carne, ela está em luta, né, contra o espírito, e a nossa alma está ali no meio. Então, que o Senhor possa realmente ganhar totalmente a nossa alma possa se inclinar totalmente para o Senhor. Porque quando a nossa alma se inclina para o espírito, há vida e paz. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha que maravilha. Ele nos disciplina porque pertencemos a Ele. Nós somos filhos agora. E o Pai disciplina o filho que ama. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros e de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Isso aqui simboliza, né, o nosso Deus triuno. Que maravilha, o Pai, o Filho, o Espírito, e é aí que o Senhor quer nos levar para desfrutar disso em plenitude. Louvado seja o Senhor. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueira e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela.
terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O Senhor é a nossa boa terra. Nós temos tudo o que precisamos no Senhor. Ele é rico para com todos nós. Louvado seja o Senhor. Ele é rico para todos aqueles que o invocam, que creem nele. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos ou seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o teu gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens, não se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da escravidão. Olha, quanta prosperidade, quantas conquistas. Irmãs, quando estivermos florescendo, servindo ao Senhor, com muita alegria, com muitos frutos que agradam ao Senhor, que o nosso coração não se eleve, porque nada disso vem de nós, tudo vem do Senhor. Versículo 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa poda não é para nos destruir, mas é para tirar aquilo que não presta, aquilo que está atrapalhando a gente de frutificar. Muitas vezes os nossos sentimentos nos enganam e nos atrapalham de ter um crescimento espiritual genuíno. Que possamos realmente nos render ao Senhor, ao trabalhar do Senhor, permitindo essa poda, para que possamos florescer e o Senhor se agrade de nós. Louvado seja o Senhor. Eu vou ficar por aqui e vou fazer uma pequena oração por nós. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor fala no nosso coração. Senhor, como precisamos de Ti. Damos graças a Ti pela Tua obra maravilhosa. Damos graças porque o Senhor não desiste de nós. O Seu amor é incondicional. E o Senhor quer ver o nosso bem. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer ver o quanto de Cristo tem em nós a cada dia. Naquele dia, o Senhor é a própria vara de medida. E o Senhor mesmo hoje está trabalhando em nós, para que a nossa vida diminua e a vida do Senhor cresça em nós. O Senhor ganha totalmente o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, renova o nosso entendimento, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos fitar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da fé. E o Senhor depositou essa fé maravilhosa em cada uma de nós. Nós queremos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Eu abençoo cada irmã que está aqui presente, cada irmã que vai ouvir essas palavras, que o Espírito Santo toque nos corações e que o Espírito Santo transforme vidas. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Honras e glórias a Ti, Senhor. Gratidão no meu coração, o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.